Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 21. Objeto de conhecimento, sistema reprodutor masculino. E no detalhamento nós vamos ver os componentes do sistema reprodutor masculino, fisiologia e formação dos espermatozoides. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam vocês aqui, olha a imagem que eu tenho para iniciar a nossa aula de hoje, né? Vários espermatozoides aqui dando a entender que eles estão em movimento, não é? E esse vai ser o assunto da nossa aula. Nós vamos aprofundar sobre o sistema reprodutor masculino, tá? Todo o processo de fisiologia e também de formação dos espermatozoides, que são a célula, né, germinativa masculina, aquelas células de reprodução. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vejam, como se produzem os espermatozoides? Vocês já pararam aí para perguntar sobre isso? Né? É um assunto tão importante na vida masculina, na saúde do homem, né? Mexe tanto com a mente, né, masculina a respeito aí da reprodução humana, né, de como se formam, né, o desenvolvimento dos órgãos ao longo, né, desde criança até adolescência e fase adulta. Então, é essa viagem aí que nós vamos fazer sobre o sistema reprodutor masculino. Vejam aí que o sistema reprodutor masculino, ele é responsável pela produção, armazenamento e liberação de espermatozoides, bem como pela produção de hormônios sexuais masculinos. E aí nós temos a testosterona como o principal hormônio, embora tenha outros, tá? E importante na reprodução humana e na perpetuação da espécie. Vejam vocês aí que assuntos relacionados à reprodução humana estão aí sendo veiculados desde sempre, né? São assuntos que fazem parte das rodas de conversa, né? São assuntos que fazem parte ali de consultórios, né, especializados, e nós também temos esse assunto, né, nós, o homem, também temos esse assunto como importante em nossas vidas, porque estamos ali tratando de órgãos que são internos, órgãos do sistema reprodutor masculino, né, internos, e órgãos também que são externos, órgãos genitais que são externos, né, e que assim eles fazem parte da saúde do homem, e para isso nós devemos conhecer muito bem. Então vamos ver sobre cada um destes, né, dos componentes do sistema reprodutor masculino. E aí nós temos o pênis, órgão de forma alongada e cilíndrica, né? Possui características importantes nesse processo de reprodução. Lembro vocês que o nosso foco do assunto é os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino. E nós vamos detalhar sobre cada um destes, tá? Então, apresentei aí sobre o pênis. Nós também temos o escroto. Esse escroto, ele é uma bolsa de pele que abriga os dois testículos, tá? Então, também pode ser denominado de bolsa escrotal, mas aí o termo adequado para se relacionar, né, a esta parte, este componente do sistema reprodutor masculino é denominado de escroto. Também nós temos os testículos, tá? Os testículos, olha, saibam vocês que são glândulas produtoras de gametas e hormônios. Então, quando eu falo ali de glândulas, nós já temos aí uma relação com o sistema endócrino. Esse sistema endócrino ali, ele também tem a importância na produção de hormônios. E aqui nós vamos tratar principalmente da testosterona como um
importante, né, hormônio para a vida do homem, desde o desenvolvimento ali das características sexuais ao longo do desenvolvimento, né, ao longo da vida, né, desde criança até adolescência e fase adulta, tá? Também continuando, nós temos o epidídimo, que são túbulos enovelados com função de armazenamento, e a maturação. Esse termo maturação, ele está relacionado ao amadurecimento dos espermatozoides. Os espermatozoides, eles são ali o gameta masculino, tá? A célula de reprodução masculina. E aí, ele tem características e, assim, produção ali dentro desses túbulos enovelados, né? Também que compõem epidídimo, tem os túbulos seminíferos. Então, o processo de formação dos gametas, né, ele é chamado de espermatogênese. Também temos os ducto deferente. O ducto deferente, ele é um canal que transporta os espermatozoides ali dos túbulos seminíferos, que compõem o epidídimo, tá? Para o uretra. Então, logo a seguir nós vamos comentar da uretra. Esse ducto aí deferente, ele vai transportar os espermatozoides que foram produzidos e aí eles entraram em amadurecimento, né, em maturação e estão aptos, estão prontos para gerar ali uma outra vida no processo de fecundação do espermatozoide, que é a célula, né, sexual masculina, com o óvulo, que é a célula sexual feminina. Então, os espermatozoides eles devem ser transportados. E ali, ainda temos a uretra. A uretra vai ser essa condução, tanto serve para a condução de urina, né, como parte do sistema urinário, como também aqui no sistema reprodutor masculino, a uretra, ela é importante para conduzir, né, para o meio externo do sêmen, tá? E esse sêmen vai ser ali a secreção que contém espermatozoides, e a partir do lançamento, a partir dos processos ali de ejaculação, ele vai ser lançado para o meio externo. Então, nós estamos aqui, né, tratando com termos técnicos, termos que estão relacionados aí ao sistema reprodutor masculino. E aqui nós temos nas imagens que eu vou mostrar agora, uma série de aprofundamentos e de termos também que eu vou comentar com vocês. Inicialmente aqui nós já temos aí uma imagem geral, né, do corpo masculino e em detalhe nós vamos ter o pênis e o escroto. Então, ó, eu vou começar a ampliar aí as imagens, tá? Para que vocês possam visualizar, né? E a partir daí vou fazer, olha, um giro para que vocês possam aí já perceber neste nosso vídeo a localização do pênis, já a parte externa do sistema reprodutor masculino e também no outro lado o escroto, né? A bolsa escrotal, em que lá dentro terão outros componentes desse sistema reprodutor masculino, tá? Então nós vamos agora à parte externa, vejam. Desculpa, os órgãos genitais internos, a parte interna, nós vimos da pouco a parte externa desses órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino. Vamos agora dos componentes que estão ali relacionados aos órgãos genitais internos. Vejam aí, ó, que nós temos, eu vou fazer um giro aqui, ó, tá, para que vocês possam observar melhor. O testículo vai estar lá dentro do escroto, né? São em número de 2, tá? O epidídimo, onde vai estar ali a parte de transporte, né, que participa desse processo de produção e transporte dos espermatozoides. Nós vamos ter aí, ó, vou até ampliar um pouco mais aqui, ó, o ducto deferente como um canal, né, que vai levar estes espermatozoides até a uretra, tá? Nós vamos ter também a vesícula seminal. A vesícula seminal vai fazer parte da produção do sêmen. E este sêmen é que vai dar fluidez
para o deslocamento, para a movimentação dos espermatozoides, tá bom? Então, juntamente, os espermatozoides serão lançados para o meio externo, compondo o sêmen, tá? Ou esperma. E assim eles são produzidos aí pela vesícula seminal. Vamos aqui, ó, novamente no outro lado, tá? Olha, nós temos lá a apresentação aí para vocês de glândulas, né? Tem a glândula bulbo-uretral, a próstata também, e que são, no caso, a próstata é uma glândula que está muito relacionada à saúde do homem e que ela também tem função ali na produção, né? Como órgão reprodutor masculino e que deve ter atenção aí com a saúde do homem, tá bom? E também está sendo apresentada a uretra, né? A uretra, essa porção aí, o canal, que vai ligar, né, o sistema, né, urinário, no caso para a urina, mas no sistema reprodutor masculino vai ter ali importância na condução e no lançamento por meio externo do sêmen contendo espermatozoides, tá? Então aqui nós temos esse conjunto aí de componentes da parte interna do órgão reprodutor masculino. Vamos lá agora para o testículo. Olha só, no testículo, um corte transversal desse testículo, nós podemos ver aí, ó, já detalhando mais o testículo, tá? É formado pelos túbulos seminíferos, estão aí que compõem o interior dos testículos. Aí dentro é que ocorre a produção de espermatozoide, a espermatogênese. E quero trazer para vocês aí que são nos túbulos seminíferos, nessa estrutura aqui, ó, um pouco amarelada, né? Um conjunto de canais enovelados aí dentro é que vai ter a maturação dos espermatozoides. E saibam vocês que do início até o fim desse processo gira em torno de 2 a 3 meses, 64, 70 e poucos dias, tá? Mas ele é continuamente sendo produzido. Eu estou comentando o período de maturação desse desenvolvimento de um espermatozoide. Então, toda vez que houver a ejaculação desse sêmen, vai ter ali, né, compondo esse sêmen, espermatozoides aptos, maduros, né, para a função principal do sistema reprodutor, né, que é a reprodução, é deixar descendentes, tá? Estamos aqui falando do sistema reprodutor masculino da espécie humana, mas todos os seres vivos que têm o desenvolvimento desse sistema reprodutor com essas características, né, com células de reprodução sexual, né, células germinativas masculina e feminina vão ter características assim também, tá? E aí nós temos do outro lado o epidídimo, tá bom? E todos os espermatozoides produzidos nos túbulos seminíferos, eles vão ser reunidos aí no epidídimo para poder seguir pelo ducto deferente até se juntar ao sêmen que está sendo produzido pela vesícula seminal e assim serem conduzidos pela uretra para o meio externo do pênis, tá bom? Nós vamos ter aqui uma imagem geral de um órgão, né, externo do sistema reprodutor masculino, o pênis, e é importante citar aqui, tá, a glande e o prepúcio como partes desse sistema, né, reprodutor masculino, dos órgãos externos, e que eles têm muita relação com doenças do sistema reprodutor masculino que devem ser levados muito a sério, porque nós temos aí casos de câncer, tá? Casos de HPV, que estão relacionados à não higienização dessas regiões da glande, tá? E do prepúcio. E estes dois são importantes também no processo de excitação masculina, porque é muito vascularizado, tem muitos capilares, né?
onde há o fluxo sanguíneo e esse processo de excitação masculina que vai participar da reprodução, né, da espécie humana, né, da reprodução dos descendentes, né, cada indivíduo vai ter seus descendentes a partir desses processos, tá? E aqui, fazendo um recorte interno do pênis, nós temos aí, né, a participação de nervos que estão relacionados a esse processo de excitação, né? É uma região muito sensível, né? Nós temos artérias também para a condução de sangue para o interior do pênis, que vai estar relacionado ao volume do pênis, tá bom? Nesse processo de excitação, tanto artérias para sangue arterial, quanto veias, porque nós já sabemos que as veias conduzem sangue venoso a partir dos produtos dos resíduos, né, que são produzidos ali dentro da célula, tá? As células que compõem aí os tecidos do corpo, né, desse órgão masculino. E também temos aí o corpo esponjoso, que vai compor ali, esse que vai ser enchido, né, vai ser preenchido por sangue e relacionado à excitação, e o prepúcio também como parte da proteção e da sensibilidade, né, do órgão masculino, tá bom? E assim nós temos toda uma diferença entre o órgão do sistema de reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, tá bom? Estes aqui são os nossos vídeos relacionados aí ao órgão reprodutor masculino. Nós vamos falar agora sobre esse desenvolvimento de características sexuais secundárias que estão relacionadas aí ao desenvolvimento das fases de vida do homem. Vejam aí, tá? Nós temos, olha, todas imagens que trazem para a gente, né, todo um processo, olha, crescimento de barba, tá? Então, nós temos hormônios que fazem parte aí, né, desse período da vida do homem. O aparecimento de espinhas, né, estímulos de namoro, né, de atração, né, sexual entre os membros, né, dos indivíduos da sociedade, tá? Então, todo esse período da vida do homem causa muitas dúvidas, né? Todos nós tivemos essa fase de vida, né, da passagem de criança para adolescente, e também faz parte, é uma fase importante para o desenvolvimento da vida adulta, e ela se chama puberdade. Vejam aí que a puberdade é um período de desenvolvimento biológico e psicossocial que marca a transição da infância para a idade adulta. Ocorrem mudanças físicas, hormonais, sexuais, emocionais, né, porque mexe ali com a vida do homem também, e sociais significativas, que preparam o corpo para a reprodução sexual e a vida adulta. Então, é um período da vida do homem que tem aí muitas dúvidas, né, e por isso é importante a orientação, né, sexual, as informações, orientação como informação a respeito de toda a complexidade que envolve aí os órgãos de reprodução masculina, né? E aí, então, de quem vai vir essa informação? Nós temos a escola, nós temos os órgãos relacionados à saúde, nós temos os familiares, principalmente os familiares, como fase importante desse processo, desse período de vida, e também as amizades, embora muitas informações podem ali ser transmitidas de uma forma não muito
correta ou coerente. Então, devemos sempre ter uma orientação, né, que está relacionada à saúde do indivíduo. Vamos ver agora neste mapa mental, né, tudo que está relacionado à puberdade, tá? Então, nós temos o desenvolvimento físico, o crescimento acelerado, desenvolvimento dos órgãos sexuais, aparecimento de pelos, mudança na pele, desenvolvimento muscular e ósseo. Também temos aspectos hormonais, né, a alteração hormonal e o desenvolvimento sexual. E relacionado aí, além, né, do desenvolvimento físico, toda a parte hormonal do indivíduo ali vai ter um aumento dos hormônios sexuais, maturação sexual do indivíduo, vai ficar apto à reprodução e por conta da produção aí de espermatozoides, tá? E tudo isso traz para o indivíduo também alterações na questão emocional e social. Então, é quando passamos a ter consciência do nosso corpo e é muito importante nos conhecermos para que nós possamos nos respeitar, cada um respeitar a si e dar limites para outros também respeitarem seu corpo. Mudanças de humor, desenvolvimento de identidade e interesses românticos sexuais. Então, todos esses aí está relacionado à puberdade, né? São esse conjunto de alterações que vai acontecer na vida do homem e que esta vida ali todo esse conjunto de alterações, né, conforme a condução que é dada, vai marcar ali o crescimento do indivíduo como, né, um ser adulto, né, e que vai ter uma série de responsabilidades, inclusive responsabilidades com a sua reprodução, em deixar descendentes, né? Não é à toa que a mídia, as matérias aí veiculadas por jornais, televisão, estão ali sempre informando sobre o uso de preservativos, o uso de métodos contraceptivos, porque você tem que ter a decisão do momento que você vai querer ter filhos. E está muito relacionado ao entendimento do corpo, né? Do seu corpo, tá? E nesse processo todo tem os hormônios sexuais masculinos. Vamos ver aí que os hormônios sexuais masculinos são testosterona, principalmente, mas também nós vamos ter aí os folículo estimulante e o luteinizante, tá bom? Como parte desse processo aí de desenvolvimento das características sexuais masculinas, nós temos aí principalmente a testosterona, que é um hormônio produzido pelas células de Leydig nos testículos, né, que estimula o aparecimento das características sexuais secundárias masculinas. Essas características sexuais secundárias, eles vão lá estar relacionados a pelos no corpo, né, e no restante do corpo todo, né, modificações na voz, crescimento, né, entre outros aí que nós já citei para vocês. E também nós temos os hormônios folículo estimulante, né, que também são um hormônio, né, tanto o folículo estimulante FSH e o luteinizante são formados por glândulas, né, pituitária. E estes também estão principalmente relacionados ali ao desenvolvimento, à maturação dos espermatozoides, tá? Estes todos, eles têm ali uma produção lá nos túbulos seminíferos, tá? Nestes túbulos seminíferos, eles têm ali a promover a produção dos espermatozoides, tá aqui o luteinizante e o folículo estimulante, para então estes desempenharem papéis importantes na regulação ali da produção de espermatozoides, tá? E a partir daí eles estarem relacionados todo o desenvolvimento aí dos órgãos de reprodução, né?
masculina e também, propriamente dito, da reprodução. E nós falamos aí sobre os espermatozoides. Então, vamos ver agora um pouco mais sobre eles, que é a célula sexual masculina, altamente especializada, fundamental para a reprodução em organismos que se reproduzem de forma sexuada. E aqui, quando eu falo de forma sexuada, não está relacionado ao ato sexual, está relacionado à presença da célula germinativa masculina, que é chamado de espermatozoide, que fecunda a célula germinativa feminina, chamada de óvulo. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali inicia-se todo o desenvolvimento embrionário, formação do feto, até o nascimento em um período normal de gestação, após 9 meses, né, vai nascer ali um bebê, fruto da maturação dos órgãos de reprodução masculino e feminino. Tá bom? Vamos lá continuar, que o espermatozoide ele é formado basicamente de 3 partes: cabeça, colo e cauda com flagelo. Veja aí na ilustração que nós temos aí todas essas partes discriminadas, ó, cabeça, tá? Toda essa região, e aí nós temos acrossomo, núcleo, tem membrana plasmática também, centríolos, que é importante para a formação da cauda do espermatozoide, e aí nós temos toda essa região aqui, ó, peça média, tá? Até formar a cauda aqui, tá? E essa cauda que dá movimentação para o espermatozoide ser conduzido por todo o trato, né, da uretra masculina e também por o trato genital feminino, tá bom? Até encontrar até o momento que o espermatozoide encontra o óvulo. É a cauda que vai permitir essa movimentação e deslocamento deles. Tá? E a produção aí dos espermatozoides, ela ocorre pela espermatogênese. É o processo pela qual os espermatozoides são formados nos túbulos seminíferos dentro dos testículos. E envolve várias etapas de divisão celular por meiose. Então, vocês já ouviram de divisão celular, né? Meiose está relacionada à produção das células germinativas masculinas, tá? E também na diferenciação e maturação destas células. Vamos rever aí, ó, as estruturas que estão relacionadas. Olha só, todas estas, né? O escroto, os túbulos seminíferos lá dentro dos testículos, né? Todo o epidídimo, onde vai se reunir todos os espermatozoides produzidos e assim vai chegar aos ductos deferentes e aí até chegar na uretra e ser lançado aí juntamente com o sêmen ou esperma. Vejam aí que o sêmen ou esperma é uma mistura de espermatozoides e secreções das glândulas ali da próstata, tá? E das glândulas seminais e das glândulas bulbouretrais. São 3 glândulas que estão ali lançando secreções para poder formar o sêmen, que tem aquela característica translúcida, viscosa e que ali tem espermatozoides. É importante deixar claro aqui, né, no nosso assunto órgão de reprodutor masculino, que este sêmen, quando lançado para o meio externo, já vai conter espermatozoides. E no processo de reprodução, de um coito, né, no processo em que estar em uma relação sexual, por mais que o coito seja interrompido, ou seja, por mais que ocorra a retirada do pênis do órgão feminino antes da ejaculação, ainda assim no sêmen já vai ter espermatozoides, é importante deixar claro isso, né, para o homem, que já pode levar ali a fecundação do óvulo se esses dois estiverem, né, homem e mulher, estiverem ali aptos a estar em reprodução.
tá bom? Então, o sêmen, que é o nosso assunto aí que nós tratamos, né, ele já vai conter espermatozoides aptos ali a esse processo de fecundação e reprodução da espécie humana, ok? Vamos falar agora um pouco das doenças, e nós temos aí a infertilidade. A infertilidade é quando tem problemas ali, né, por diversos fatores, ou por contagem, baixa contagem de espermatozoide, baixa movimentação, motilidade, ou pela morfologia dos espermatozoides. Nós temos aqui na primeira coluna, né, o eris em estado normal, e na segunda coluna nós vamos ter em algum processo de alteração de quantidade, de forma ou de movimentação. Vamos ver sobre outra doença, que é a prostatite, né? É uma inflamação da próstata, geralmente causada por infecções. Então, esse processo pode causar desconforto na região pélvica e, principalmente, câncer de próstata também, né? Além da prostatite, aí comentado, nós também temos uma outra doença, que é o câncer de próstata. Aqui nós temos o câncer de testículo, né? É um tipo de câncer que se desenvolve nos testículos e pode requerer tratamentos por cirurgia, radioterapia e quimioterapia, tá? Então, o homem também tem a presença, né, de um especialista em saúde que deve ter um acompanhamento médico. Vamos ver agora sobre o HPV. O HPV é o papilomavírus humanos, né, o câncer de pênis, e ele é ali uma ferida na glande e o prepúcio, tá bom? Então, essa mucosa ali presente no pênis, ele vai ter a presença de um vírus ali, tá? Que vai causar um câncer, inclusive pode levar à amputação de câncer quando não tem mais tratamento. Isso ocorre pela não, digamos assim, presença, não participação do homem em consultas médicas, né, com especialistas. E assim pode ser que esse câncer seja detectado, diagnosticado em um período em que pode ter graves situações ali para a saúde do homem. Então, nós tivemos aí um assunto sobre o sistema reprodutor masculino, um assunto muito interessante aí para a saúde do homem. Tchau.